Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, nesta manhã Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o nosso crescimento. Toda a exortação, ela vem para a edificação da igreja. Toda a exortação cria um encorajamento para a edificação do todo, no coletivo, para o nosso crescimento espiritual. E o texto a qual nesta manhã o Senhor nos deu, se encontra em Mateus capítulo 18. Nós estamos vivendo um tempo em que não se prega mais sobre o perdão, não se prega mais sobre crucificação, a palavra da cruz, salvação. Estamos precisando de ouvir essas palavras, essa mensagem, que causa em nós um constrangimento de arrependimento, de voltar para Cristo e lembrar do céu, porque nós iremos para lá. Nossa vida na terra é tão passageira e tão corriqueira também. A gente busca as coisas de baixo, mas nós não iremos ficar aqui. Um dia nós vamos subir. Como foi louvado aqui, breve ele virá. Então nós ansiamos pelo céu, por subir, mas também não será de qualquer jeito. A Bíblia fala em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E nesta manhã, eu entendo que quando o pai corrige o filho, é porque ele ama. E Deus, ele quer nesta manhã nos alinhar com a sua vontade, o seu plano, o seu propósito, que nós venhamos estar alinhados para crescer, como igreja forte, como um povo remido que vai morar no céu. Mateus 18, versículo 23 em diante, temos aqui a parábola do credor incompassivo. Diz assim o texto: porque por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. Um dos seus conservos lhe disse que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado,
perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então a mensagem de hoje é uma mensagem que vai nos estruturar, vai nos edificar, nos fortalecer. Aqui eu entendo que Jesus falando para Pedro a respeito do perdão. Textos antes vamos ver aqui, quando Pedro pergunta para Jesus sobre liberar perdão. E agora Jesus vem com esta parábola dizendo de um certo rei, que esse rei vai pedir contas dos seus servos. E ele acha um servo que devia uma dívida impagável. Era impossível desse seu servo pagar a dívida. Ia ser preso a família dele e ele. Mas quando ele se aproxima desse rei, ele se humilha, ele pede misericórdia, ele pede a compaixão desse rei. Esse rei então, vendo a humildade, vendo o pedido de... Esse rei tem amor, tem compaixão, a misericórdia desse rei se estende e perdoa essa dívida impagável. Esse certo homem, ele sai e acha uma pessoa, um servo dele, ou conservo, que também lhe devia, mas 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Mas ele trata aquele seu conservo diferente. Ele recebeu misericórdia, mas ele não estendeu a misericórdia para o seu próximo. Esse texto, essa tradução, diz que ele sufocava o seu servo, dizendo: paga-me o que me deve. Ele apertava. Se for no dia de hoje, ele amaldiçoava: ou você me paga, ou... Ele apertava: ou me paga ou você vai ser preso, ou me paga ou vou te lançar para os soldados, lançar você na prisão. E foi desta forma, dessa maneira que ele tratou aquele homem que lhe devia, sem amor, sem perdão, sem misericórdia, com a sua justiça. E a Bíblia fala para nós não julgar, porque Deus é o que é nosso juiz, e Ele que vai julgar. Enfim, esse homem foi levado à prisão até que pagasse a sua dívida. Mas as pessoas que viram essa história, que assistiram essa história, esse fato, levou isso ao rei. Falou: rei, lembra daquele homem que o senhor perdoou a dívida dele, impagável? E ele saiu daqui feliz, alegre, contente. Ele encontrou um que lhe devia 100 denários e ele agiu de uma forma rústica, ríspida, de uma forma brutal, exigindo o pagamento de 100 denários, que é 100 dias de trabalho. O que o rei fez? O rei pegou e chamou este homem, esse senhor, e disse: como não agiste de compaixão, de misericórdia. Vamos ler aqui o versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, se humilhasse. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, ou seja, aos soldados, até que pagasse tudo o que devia. Aí fecha-se assim: assim vos fará também, Jesus falando, o Pai Celestial,
se você no coração não perdoar o seu próximo. Quem entendeu, diga amém. Agora vamos começar a pregar. Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, nós encontramos Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E no versículo de número 14 também, do mesmo texto, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É bem claro esse texto, bem simples, bem explicativo. O que eu entendo aqui é que a falta de perdão bloqueia a comunhão com Deus. Primeiro passo que vamos aprender é aquele que não perdoa, aquele que não exerce a bondade, a misericórdia, a compaixão, ele já fica bloqueado. Segunda coisa que eu posso aprender é que até a oração dele, Deus não ouve. É muito forte isso. Até a oração da pessoa que não libera perdão, Deus não ouve. Também, terceira coisa, até para dar oferta no altar, primeiro a Bíblia manda você consertar com o seu irmão, para depois você vir e ofertar no altar. Por que que quando nós estamos na nossa casa, ou no templo, ou em algum lugar orando, vem aqueles nomes na sua cabeça, na sua memória, para você orar? É o momento de você liberar o perdão. Quando ajoelhamos, primeira coisa, nós temos que pedir perdão para Deus dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para Deus não se voltar o seu rosto contra nós. E também exercer perdão, talvez ferimos alguém durante o dia, talvez machucamos alguém, sem saber, sem a intenção. Então temos que liberar perdão. Jesus é o maior exemplo. Jesus nos ensina a agir. Ele estava explicando, Pedro, está vendo? Como essa parábola do rei e do seu servo, da dívida impagável. Temos que agir com essa mesma intenção de coração, com compaixão e perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32. Lembrando que nesta manhã vamos aprender sobre liberar perdão, onde temos em Cristo a remissão dos nossos pecados. Diga comigo, remidos em Cristo. Mais forte, porque esse é o tema da mensagem desta manhã. Remidos em Cristo, aleluia. Só quem é remido aqui, libera 3 glórias para Jesus. Aleluias, oh glórias. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, ou seja, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como lá na cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz exerceu salvação, cura, libertação e perdão. O que é perdão? Perdão é ser liberto, é andar em liberdade. Deus vos perdoou em Cristo. Como Deus perdoou você em Cristo, nós temos que exercer a bondade, nós temos que exercer a misericórdia, nós temos que exercer o amor de Deus, a benignidade. Sede uns para com os outros amorosos, benignos, misericordiosos,
perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. E também no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Cristo nós fomos remidos, temos a redenção pelo teu sangue, a remissão das ofensas. Em outros textos bíblicos, as ofensas aqui é pecados. Pelo sangue de Jesus nós fomos remidos das ofensas, dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício vicário. O sacrifício lá da cruz liberou para nós o perdão. É por isso que você pode perdoar, porque Cristo te perdoou primeiro. Lembra? Outrora nós estávamos em trevas, no pecado, e Ele nos transportou para o seu reino de luz. Efésios 2:5: estando vós ainda mortos em vossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós temos que exercer o que Cristo nos manda. É um mandamento liberar perdão. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, aleluia, aqueles que estão com dívida conosco. Ande como um crente salvo. Aqui embaixo nessa terra, eu e você temos que andar como um crente salvo, como um crente limpo, como um crente puro. Essa mensagem de hoje é para você analisar como está a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Vai ter um dia, e eu falei isso ontem, que nós vamos chegar diante do Pai, e não vai dar mais tempo de perdoar, porque enquanto estamos em vida aqui, nós somos cheios de erros, defeitos, falhos, pecados, mas nós nos limpamos, nos purificamos a cada dia. Como foi lido aqui, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus está liberando perdão para você nesse dia de hoje, nesta manhã. Se confessar os seus pecados e abandonar, você alcança a misericórdia. Aleluia. Mas naquele dia nós vamos estar diante do Senhor. Ele vai falar assim: eu te dei 70 anos de vida. Para alguns 80, 90, 100... para outros menos. E Ele vai falar: todo esse tempo de vida que eu te dei, você não perdoou aquela pessoa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou irmão da igreja, ou pastor, ou pregador, ou cantor, ou seu filho. Por quê? Te dei 50, 100 anos de vida, e você teve todo esse tempo para perdoar e examinar, e você não liberou perdão. Outra coisa, a pessoa quando não libera perdão, ela fica presa, ela fica amarrada, ela dá legalidade a Satanás para que o diabo enfraqueça a fé daquela pessoa. Eu já vivi isso, foi difícil perdoar. Uma vez briguei com a minha mãe, não era ainda crente, fiquei uns bons anos sem conversar com a própria mãe, mas perdoei. Depois teve mais uns atritos no seio familiar, e foi difícil, eu liberei perdão. Eu sei que é difícil liberar perdão, mas se você não liberar, é como um cupim que come uma madeira, é como se fosse no seu coração, é como se fosse a dor da mágoa, a dor da tristeza, é como se fosse comendo você por dentro, o seu coração, despedaçando. Está ali, mas enquanto você não tira aquilo ali vai te corroendo. Aquela mágoa, aquela angústia, aquela tristeza. Por que nós não liberamos perdão? O ego, o egocentrismo, o orgulho, a altivez, a arrogância, a prepotência. Eu vou me rebaixar? Vencedor é aquele que primeiro perdoa, viu?
Enquanto você não libera perdão, o diabo tem legalidade sobre a sua vida e fica acorrentado. A pessoa não cresce, não prospera, não progride, é triste, é amargurada. E Deus vai falar para você, um dia, para quem está assistindo, talvez, mas eu sei que Deus fala com quem está presente, amém? Aleluia. E Ele vai dizer, olha, por que você não exerceu? Porque naquele dia Jesus não vai ser advogado, Ele vai ser juiz, Ele vai julgar você. E aí é impossível. Então, enquanto você tem vida, pega uma mensagem, pega o seu celular depois do culto e manda uma mensagem para alguém, ou manda um áudio pelo Zap, ou escreve um texto e manda para alguém, ou liga para alguém e libera esse perdão. Destrava a sua vida, porque o Pai já te perdoou. Diga comigo, o Pai já me perdoou. O Pai quer me perdoar, mas eu preciso reconhecer que o poder está nas minhas mãos de liberar perdão. Se eu segurar, vai me machucar, vai me ferir, vai me travar. C.S. Lewis disse uma frase, e eu notei aqui: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa. É maravilhosa falar sobre o perdão, até que eles possuam algo para perdoar. E todas as mensagens que eu prego aqui, eu vivi elas já. Eu sei que é difícil pregar sobre perdão e é difícil perdoar. Mas temos que fazer, mandamento de Cristo. Se você não fazer, você não vai subir. É uma mensagem dura, né? Se você não perdoar, o Pai Celestial não vai te perdoar. É difícil perdoar alguém que te feriu, alguém que defamou você. Tem muito isso no trabalho. Alguém que te calunia, até você provar que você não deve, mas você tem que perdoar. Pedir perdão e, às vezes, uma traição no seio familiar. A pessoa traiu uma vez, aí você perdoa. Traiu a segunda vez, e agora? Ou divorcia, ou perdoa e fica com a família. Por falta de perdão, muitas famílias se divorciaram. Por falta de pais que não perdoam o filho, ou filho que não perdoa o pai, cresceu o índice de suicídio. Hoje você vê uma criança, um jovem com 16, que é uma criança, com 14 anos, falar: eu odeio meus pais, eu não quero. Uma que os pais não têm mais a paciência, os tempos são diferentes. Ou os filhos não perdoam os seus pais, ou vice-versa. Perdoar um abuso sexual, um estupro, é difícil. Perdoar uma dívida financeira. Tem algum agiota aqui? Levanta a mão. Acho que não, não é de Deus isso não. O irmão pensou em levantar, nós já descer aqui para expulsar esse demônio dele. Eita glória. Perdoar uma dívida. Eu quero ver se você libera perdão para o irmão que não tem dinheiro para te pagar. É difícil, irmão. Nossa vontade é falar uma oração de feiticeiro, né? Mas nós somos crentes no Senhor. Nós não podemos fazer oração contrária. Nós temos que abrir a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Então, ofereça perdão àqueles que te ofenderam. Está no seu poder, na sua capacidade. Deus espera que você reaja, que você ligue, que você mande uma carta. Aí eu sentei, no decorrer de todos os anos da minha vida, eu sentei com o pai, com a mãe, com o irmão, com os parentes, com os irmãos de igreja, e eu já ouvi história das pessoas falar: eu perdoei, mas quando o irmão que ela diz, ou ele diz que perdoou, entra na igreja, ele sai pela outra porta, então ele não perdoou. E na hora de almoçar, ou de ter uma celebração, se o irmão que teve um atrito com ele, sentado do lado dele, ele fala assim: 10 segundos, se ele falar alguma palavra, eu vou para cima dele. Não perdoou. Ou aquele que está do seu lado, você não olha, não conversa, não dá saudação. Irmãos, nós temos que liberar perdão,
porque senão a mágoa vai corroendo, vai destruindo, causas de doenças emocionais e até mesmo físicas são de falta de perdão. Você está em jogo a sua salvação, está em jogo a sua salvação. A pessoa, quando libera perdão, ela não tem mais ira daquela pessoa. Se você ainda tem raiva de alguém, tem ira de alguém, se você vê aquela pessoa e ódio vem na sua mente, no seu coração, é sinal que você não perdoou. Libera o perdão. Mas eu amava essa pessoa, agora ela está com outra. Libera perdão. Talvez estou pregando aqui e você não conversa com seu filho. Libera perdão. Ontem eu dei um abraço no Davi, ele ganhou um carrinho que a minha esposa trouxe desses Hot Wheels. Ele tem um monte de... E ele veio, papai, olha aqui que a mamãe comprou, com toda alegria. Eu estava ocupado naquele momento. E eu olhei e eu falei, meu Deus, olha a alegria dessa criança. Eu falei, filho, vem aqui. Enjoelhei e falei, me dá um abraço. Eu chorei, irmão. Comecei a chorar e falei, Deus, a tua palavra diz que nós temos que ter um coração como uma criança. A criança é inocente. Ela não sabe se você está preocupado, se você está ocupado demais. Ela quer mostrar o presente, ela quer atenção. E eu falei, Deus, eu preciso melhorar muito, Senhor. Meu Deus, me dê um coração puro. Davi um dia falou, cria em mim, ó Deus, no Salmo 51:10, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E eu comecei e falei, filho, vem aqui que eu vou orar. E eu falei, Espírito Santo, eu quero um coração puro, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a exercer misericórdia, eu quero ser melhor do que eu sou, Senhor. E eu creio que foi Deus que usou meu filho para começar a quebrar eu aqui dentro. A mensagem primeiro corta aqui é o pregador, aleluia. A espada da pregação, ela é dois lados, ela vai aí, mas também vem aqui. E eu creio que o Espírito Santo está moldando o nosso caráter, está moldando a estrutura dos nossos pensamentos aqui hoje, está impulsionando alguém a liberar perdão, bondade e misericórdia, a ser melhor. Irmão, nós não podemos agir como o mundo. Pisou no seu pé, você não é crente. Nós não podemos ser assim. Eu sei, eu sou carne e osso, eu sinto raiva, irmão. Mas a Bíblia diz, irei, mas não pequei. Dá vontade de estrangular, sim ou não? Mas nós não podemos fazer isso, irmão. Dá vontade de pôr um advogado nessa causa. Mas nós temos que esperar no Senhor. Nesta manhã, Deus está fazendo a igreja crescer. E entenda o que eu quero dizer para a igreja. Está na hora de você liberar a sua própria vida, o seu próprio caminho. Está na hora de você crescer, mas para você crescer, você tem que passar em cima de algumas coisas, mudar a história. Para mudar a história, tem que virar a página. Você não pode ficar carregando o passado, se liberta do passado. Colossenses capítulo 3, aleluia, oh glória, versículo 13, 12 e 13 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13, suportando-vos uns aos outros. Eu sei que é difícil, irmão. Mas suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Nós temos o Espírito Santo e nós temos que suportar uns aos outros. Aqui em cima não é disputa de pregação, de cantor. Igreja não é para isso, no mundo existe. Nós somos irmãos que nós estamos juntos fazendo a obra de Deus, irmão.
Não precisa de ninguém ter inveja do dom de ninguém. É só você orar. Eu não sei, Deus está mandando falar. Não é só você orar que a unção vem, o dom vem, Deus te usa, te levanta também. Mas eu não gostei da pregação do irmão. Não veja eu como alguém que vai te agradar, veja eu como um canal de Deus. Veja o pastor Vitor aqui como um canal de Deus, o pastor Jesus como um canal de Deus, o pastor José Wilson quando prega, a pastora Vera como um canal de Deus. Nós não estamos aqui para dar um bálsamo hoje, não. Hoje é cajado, é mocotó do céu, mas não fica embirrado comigo e nem vira a cara comigo não, porque eu estou declarando o que o Pai mandou eu falar, irmão. Nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui para obedecer a Deus. Colossenses 1, versículo 13, volta 2 folhas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, fomos transportados. Outrora nós estávamos nas trevas, no mundo, era impuro, éramos ímpios, e Ele nos resgatou, Ele nos arrancou desse mundo, desse lamaçal, Ele nos transportou para o seu reino do seu Filho amado, o reino do seu Filho de amor, e em quem nele temos a redenção, ou seja, a remissão do nosso pecado, pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, nós fomos sarados, somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, pela sua abundante graça que nos alcançou. Aleluia. Então eu tenho que reconhecer o meu pecado para ser perdoado. Enquanto você não reconhece que você é que está errada, ou você que está errado, o perdão não acontece. Não é Deus que quer te perdoar, Ele já fez, Ele já liberou esse perdão. Agora você tem que tomar posição, tem que tomar posse. Você tem que, melhor falando, obtenha esta bênção, essa libertação. Você tem que tomar posse. E quando você reconhece que você está errado, por que você está errado? Porque você não libera o perdão. É fácil dizer, a pessoa pecou, a pessoa errou, a pessoa me amargurou, a pessoa me caluniou. Pode ser que seja, mas se você segurar aquela ofensa e fica carregando aquela ofensa, vai te impedir de crescer com uma comunhão com Deus. Vai amarrar sua vida. Vai fazer você afundar na fé, naufragar na fé, vai abrir brecha para o diabo ter ação, legalidade para atuar na sua vida. Então arranca essa ofensa hoje e libere esse perdão, para você progredir. Temos o exemplo aqui de Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu, ele reconheceu. Quando que ele reconheceu? Lembrando, ele era um cobrador de impostos que trabalhava para os romanos e ele defraudava, ele roubava, ele cobrava acima do que era devido. Mas quando ele vê Jesus, ou seja, ele teve essa vontade, esse desejo de ver Jesus. Mas quando Jesus vê ele ali na figueira e fala, desce, porque hoje me convém entrar, pousar na sua casa, ele desce com alegria, Lucas 19, ele desce com alegria. Aí as pessoas que estão de fora falam, será que ele não sabe que ele é um publicano, que ele é um pecador? Será que Jesus não sabe que ele não merece? Tem um monte de pessoa que aponta o dedo para mim, para você, e fala, ele não merece estar na igreja, ele não merece estar aí. Mas o amor de Deus te alcançou. A bondade, a misericórdia de Deus te alcançou.
E as pessoas lá de fora falavam, ele vai entrar na casa de um pecador. E no versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse-lhe: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Aqui Zaqueu reconheceu o seu erro. Aqui Zaqueu reconheceu que ele extorquia, que ele estava errado, que ele era pecador. Aqui ele reconhece, porque o coração muda, a chave muda. Ele fala: eu vou devolver o que eu roubei, que eu defraudei. Aí Jesus vem e fala, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação entrou quando Zaqueu se posicionou e falou assim: eu estou errado, eu defraudei, eu roubei, eu cresci, eu fiquei rico às custas de outros, eu fui uma pessoa má. Enquanto você não reconhece, as bênçãos não se romperão na sua vida. Porque você tem que liberar perdão para você crescer. Deus quer prosperar você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Deus quer fechar as brechas para o diabo não ter poder e nem legalidade sobre você, mas você fica segurando. E nesta manhã é para você romper. Nesta manhã é para você se libertar. Não adianta ficar falando que você conhece o texto bíblico de João 8, 32, 36, conhecereis a verdade. Não adianta ficar recitando o Salmo 91 e andar ferido, machucado, sem liberar perdão. O diabo vai rir de você. Está na hora de você pôr o diabo no lugar dele e falar assim: eu sou, como o tema dessa mensagem, remido em Cristo. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou o que diz em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche as portas para o diabo. Então, reconhecer o meu pecado para liberar perdão, para ser perdoado e liberar perdão. Ou seja, segunda coisa, com a boca se eu confessar, com o coração, com a boca eu confesso, com o coração eu confesso. Ou seja, o que eu falo, a boca fala, o coração está cheio. Quando eu falo com a boca e no meu coração eu confesso, eu alcanço a misericórdia. O Pai já providenciou o perdão lá na cruz. Já providenciou lá no Calvário salvação, cura e libertação. O que Deus quer que eu faça? Uma pergunta: o que Deus quer que eu faça? Que eu obtenha posse. Que eu obtenha posse. E eu quebre essas algemas, essas amarras invisíveis. Você tem que sentir paz dentro de você. Nós temos que ter paz. Jesus disse: eu não lhes dou a paz que o mundo dá. Sabe, é paz. Se você vive perturbada ou perturbado, sem paz, você precisa de liberar perdão. Como eu disse aqui, o inimigo fica vendo esse seu pecado, essa falta de perdão, e ele amarra isso em você. Ele vê essa sua fraqueza, ele vê esse orgulho, ele vê esse ressentimento, ele usa desse ressentimento, dessa amargura, e isso vira uma dívida. Não precisa de você ficar carregando isso. Não precisa de você ficar carregando ódio de alguém, ira de alguém. Não é para você carregar mágoas de ninguém. Seja livre. O que é ser perdoado? Ser livre. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Pega essa mensagem e compartilha para alguém lá da sua casa, da sua parentela, que sabe que não fala com você, ou não conversa com você. Ou uma briga entre irmão, ou pai e mãe, manda para o pai, manda para a mãe, manda e fala: vê essa mensagem. Está na hora de você tomar uma decisão na sua vida.
Enquanto você não toma essa decisão, você fica sobre o domínio das trevas, amarrado numa prisão espiritual e uma dívida, e o inimigo enfraquece a sua fé. Oh, aleluias. 1 minuto. Pense agora, faz uma análise. Nós não temos um botãozinho que nós deleta nosso inconsciente, nosso pensamento. Nós não temos isso. Todo dia você vai lembrar de alguém que te feriu e te machucou. Mas você já liberou perdão. Então está tranquilo. Todos os dias, ou uma vez no mês ou no ano, vai vir alguém, ou um pensamento de alguém que um dia te feriu. É nossa mentalidade humana. Nós não somos Deus. Nós não temos um botão que aperta reset. Às vezes eu estou orando, eu lembro de alguém que me feriu, machucou, mas eu já liberei perdão. Deus vai sempre deixar isso em você. Para ver sua fraqueza, sua fragilidade, que você é homem, é mulher, é ser humano. Mas se você não liberou o perdão, pense agora. Cancele isso em nome de Jesus. Liberte-se agora. Enquanto eu estou pregando, você tem a oportunidade de obter o perdão. Solte o que está no seu coração te prendendo, te amargurando. Solte essa tristeza, essa angústia. Fura esse orgulho, esse ego, essa arrogância, essa altivez. Decida sair desse culto e pegar o celular e falar: eu escrevo um texto, envio um áudio para aquela pessoa. Liberando perdão. Temos um outro texto e eu já vou encaminhando para o final. De Marcos capítulo 2. Quando pelo telhado eles descem um paralítico. 4 homens descem um paralítico pelo telhado. E Jesus, vendo, versículo 5, a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Nunca vimos tal coisa. Quero declarar: você foi feito justiça de Deus. O maior ato de amor é quando foi ocorrido o perdão dos nossos pecados. Deus, Ele te ama, Ele perdoou você. Agora, seja sábio e estenda a compaixão, a bondade, a misericórdia com outras pessoas. Amém? Esta é a mensagem que estava no meu coração, e eu creio que o Senhor está mudando e já mudou padrões de pensamentos aqui. Eu creio que a partir de hoje você vai compreender melhor o que é evangelho. Um dia
ou daqui uns dias, ou algum tempo, alguém vai te ferir. E você vai lembrar dessa mensagem, você vai perdoar essa pessoa. Alguém vai falar de você, e falam da gente. Às vezes, sem você fazer nada, falam de você. Mas toda vez que você dobrar o joelho, você vai dizer assim, se coloque em pé comigo, vamos orar. Você vai dizer, Pai, eu libero perdão a todas as pessoas que me feriram, que me machucaram, Senhor. Eu declaro essas pessoas livres e perdoadas. Diga comigo, eu não vivo debaixo do domínio de Satanás. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou transformado. Eu libero nesta manhã toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, todo o orgulho, toda a mágoa, todo o egoísmo, todo o rancor, todo o ressentimento, toda a amargura, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai do meu coração. Eu estou perdoado, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sinto a unção de Deus. O inimigo não tem poder sobre mim, o inimigo não tem poder sobre a minha casa, o inimigo não tem poder sobre a minha família. Eu nesta manhã, em nome de Jesus, eu sinto a unção aqui, estou quebrando os bloqueios, calamantui, eu estou quebrando todo o bloqueio, tudo que me impede a minha comunhão de avançar, tudo que impede meu ministério de progredir, eu me levanto com ousadia, com autoridade, eu me levanto como um soldado de Deus, como uma soldada do exército de Deus, eu me posiciono agora, há um alinhamento agora, há um alinhamento agora, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de padrão agora, em nome de Jesus. Deus está me alinhando com a boa vontade dEle, em nome de Jesus. Eu sou benigno, sou bondoso, diga, eu sou misericordioso, eu sou eu exerço compaixão. A partir de hoje, eu sou um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher. Diga, a partir de hoje eu estendo misericórdia. A partir de hoje eu estendo o amor de Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há. Coloca as mãos sobre a tua cabeça e diz que nenhuma condenação há. Declare, profetize isso. Não há condenação, Satanás, não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, eu sou livre, eu fui liberto, eu sou livre, eu fui liberto, eu sou livre. Livre. Eu ouço barulho de correntes quebrando, eu ouço barulho de algemas quebrando. Sai da escuridão, vem para a luz. Pare de chorar, enxuga as lágrimas. Eita, candaraçui, enxuga a lágrima. Receba a paz aí, receba a paz, em nome de Jesus. Receba o perdão de Deus. Vamos adorar o Senhor. Ei, o fogo de Deus está passando em nós aqui. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, porque já fomos libertos, somos livres. Saia do seu lugar, venha ao altar para receber oração. Esse é o momento de comunhão. Venha agradecer pelo perdão, pelo amor.